Graça e paz em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 14 até o versículo 26. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você quer vencer o seu inimigo, o seu adversário, Satanás? Eu quero. E através desse texto nós vamos meditar em como ele age. Por que para a gente vencer o nosso inimigo, a gente precisa conhecer como ele age. Eu não sei se você já viu algum filme ou até mesmo algum técnico de futebol ou de outro tipo de esporte falando na televisão. Normalmente, o que eles fazem quando eles vão disputar algo contra um adversário? Eles estudam os pontos fortes, os pontos fracos do seu adversário, para aí sim criar as estratégias para poder vencer o seu adversário. Então, por isso a gente vai saber, através desse tema, como o inimigo age, como a gente pode vencer o nosso inimigo. Mas antes de tudo, vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ela é, como a própria palavra diz, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Obrigado, Deus, por trazer a luz sobre como o nosso inimigo age, para que a gente possa, Deus, desviar dos seus caminhos, para que a gente possa não cair nas suas armadilhas, Deus. Eu oro para que, enquanto nós fazemos aqui a leitura desse texto, enquanto nós meditamos nesse texto, o Senhor vá abrindo a nossa mente e dando a cada um de nós discernimento, Senhor, ao longo do dia, não só para esse tempo. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo nos faz lembrar de toda a palavra. Então, nós oramos, Deus, para que quando nós estivermos diante de uma armadilha de Satanás, o Senhor nos dê esse alerta, o Senhor nos lembre dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos fazer a leitura de todo o texto ali até o versículo 26, do 14 ao 26. Lucas 11, 14 ao 26. E diz assim: De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: Ora, ele expele demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e, não o achando, diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado a encontrar varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 demônios, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, voltando a esse tema, como o inimigo age, eu coloquei aqui de diferentes formas, como ponto de número 1. É importante a gente ver que o inimigo ele não age sempre da mesma forma, ele não age sempre com as mesmas estratégias. Normalmente o que a gente tem por possessão demoníaca é o quê? É aquela manifestação, né? A pessoa se estribuchando, a pessoa gritando e aquele demônio saindo da vida da pessoa, né? Quando a pessoa ali conduzindo aquela expulsão de demônios fala no nome de Jesus. Mas aqui a gente vê que ao invés disso, ao invés de dar voz, o que esse demônio tinha? Ele tinha uma limitação, ele era mudo.
E sendo mudo e possuindo aquela pessoa, ele tornou aquela pessoa muda como ele. Então, muitas vezes, o inimigo aprisionando a vida da pessoa, dependendo do demônio que está sobre a vida da pessoa, ao invés de ele falar, ao invés de ele ter algumas ações externas, ele simplesmente isola a pessoa, ele limita a pessoa nas suas próprias limitações. E aqui no caso, o Senhor Jesus identificou que aquele demônio era mudo e ele libertou aquela vida que, depois de liberta, passou a falar. Hoje, aplicando para os nossos dias, muitas vezes há pessoas no nosso meio que estão com possessão demoníaca e a gente não vai ver expressão nenhuma do diabo. A pessoa está ali quieta, muda, calada, mas a pessoa não confessa o nome de Jesus e a pessoa também não é liberta. Então, uma das estratégias para a gente vencer essa parte ali, essa forma diferente do inimigo agir, é a gente ter discernimento espiritual. Como a gente precisa de discernimento espiritual para entender o que está ali isolando, o que está agindo na vida daquela pessoa, aprisionando a vida daquela pessoa. Agora, a gente vai usar, por que eu falo que a gente precisa de discernimento espiritual? Será que toda limitação física, toda enfermidade é uma possessão demoníaca? Não. Então, para a gente identificar isso, a gente não precisa ter um discernimento espiritual? Muitas pessoas hoje estão expulsando demônios de quem não está endemoniado, né? Ou atribuindo a demônios doenças, enfermidades que não são de uma possessão demoníaca. Pode até ser, né, no caso ali, uma manifestação do diabo, como a gente tem visto na vida de Jó. Ele tinha suas enfermidades, ele era possesso? Não, muito pelo contrário, ele estava sendo ali oprimido, né? Então a gente sabe que a gente precisa, para a gente poder libertar pessoas, a gente precisa disso, ter esse discernimento espiritual. Então peça para o Senhor, né? Senhor, me dá esse discernimento espiritual para eu saber o que está ali na vida daquela pessoa, para que eu possa combater da forma com que Jesus combate, né? Essas diferentes formas e essas expressões. Agora, uma outra forma que também está expressa nesse texto é que o inimigo muitas vezes dá voz a Satanás. Aqui, no caso, ele deixou mudo, mas em outro momento ele deu voz a Satanás. Como? Olha ali o que acontece no versículo 15. Mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Então, por outros evangelhos aqui, o evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus, a gente sabe que quem criou, quem falou esses argumentos aqui foram os escribas, foram os fariseus. Então, como as pessoas, as multidões estavam admiradas daquela libertação que Jesus tinha acabado de fazer, o que acontece no oposto? Então ele fala assim, então vamos atribuir essas obras aqui a Satanás. E ele usa pessoas, ele continua usando boca de pessoas para atribuir. E a gente pensa assim, mas é uma coisa tão ilógica isso que Satanás criou aqui e usou a boca dos fariseus e dos escribas para falar, que a gente pode pensar, não, ninguém acreditou. Como que a pessoa vai acreditar que vai expulsar o próprio Satanás, o próprio Beelzebu, o maioral deles vai expulsar aquilo que ele estava dominando? Parece uma coisa ilógica, mas se a gente olhar no Evangelho de Marcos, a gente vai ver que a própria família do Senhor Jesus tinha ido lá para prender ele por acusar ele de estar fora de si. Então, essa mentira propagada, essa fala de Satanás através dos fariseus e dos escribas encontrou, né, ali, se propagou de tal forma que outras pessoas passaram a crer naquilo também. Então, para isso, a gente precisa ter esse discernimento, porque muitas vezes o diabo se cala e muitas vezes ele fala. Então, a gente precisa ter esse discernimento para entender esse ponto, que ele age de diferentes formas. Quantas foram as formas? O próprio Evangelho de Lucas cita N formas do diabo agindo. Então, a gente precisa ficar atento para ver as diferentes formas que ele age. Às vezes, de uma forma não funciona, ele vai por outra forma. E essa segunda forma, esse segundo argumento, o Senhor Jesus, ele combateu com a própria lógica. Ele falou, isso daí é basicamente como se ele falasse, isso que vocês estão dizendo é ilógico, porque um reino dividido não vai prosperar, né? Eu não tenho como expelir pelo próprio Satanás, né? Ele está querendo dominar e eu estou destituindo o reino dele. Então,
Esse argumento não apresentava lógica e Jesus sai, né, dessa acusação, dessa blasfêmia, dessa situação ali de acusação de uma forma muito simples, combatendo com a palavra, mas combatendo com a lógica. Muitas vezes a gente vai precisar também, né? A gente precisa de ter esses argumentos bíblicos, mas muitas vezes a gente vai precisar simplesmente da lógica para a gente combater, né, os sofismas, os enganos de Satanás. E o Senhor nos dá os recursos. O Senhor nos dá sabedoria para a gente combater esses e todos os recursos que a gente precisa para combater todo o engano, né? E toda a mentira de Satanás. Outro ponto que eu coloquei aqui também de uma forma com que o inimigo age, ponto de número 2, é através de tentações, né? Ali no versículo 16 diz assim: e outros tentando pediam dele um sinal do céu. Então, quantas são as vezes que nós, que cremos também, se o próprio Jesus foi tentado, quem dirá nós, né, que temos nossas fragilidades, as nossas limitações, o diabo ele também nos tenta. E como que ele tenta aqui nesse versículo? Pedindo um sinal. Muitas vezes o inimigo não quer de nós um sinal, a gente estava até comentando aqui, né, nessa manhã, nós cremos na cura, mas vemos às vezes irmãos doentes. Então, cadê o poder de Deus? Vocês não dizem, vocês não pregam, vocês não falam que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Por que você está nessa situação? De certa forma, eles estão nos tentando, nos colocando contra a parede e pedindo um sinal. Então, nós precisamos ter esse discernimento para a gente não cair nesse quesito, nessa tentação de também querer um sinal. Porque em outras passagens, Jesus chama esses que pedem um sinal de geração incrédula. Se nós somos crentes, nós não precisamos de sinais para crer, porque nós já temos o sinal. O sinal é o próprio Jesus, né? Então, nós não precisamos de mais sinais, de mais manifestações do reino de Deus para crer, porque o próprio sinal é o Senhor Jesus. Quem crê, crê. Quem crê não precisa de sinal. Quem crê, crê simplesmente pela fé. Então, que a gente não caia na tentação, né, disso. Às vezes até da gente descrer, é mesmo. A pessoa fica tanto ali, poxa, é mesmo, como que eu sou, eu estou ouvindo falar de libertação e eu vejo pessoas aprisionadas, eu estou ouvindo falar de cura, eu não vejo, e às vezes a gente cai no risco da gente também pedir um sinal para o Senhor. Lembre-se que quem pede esse sinal é a geração incrédula, são aqueles que não creem. Então que a gente nunca caia nessa tentação, né, de pedir sinais para o Senhor nesse sentido. Tem outros sinais daqueles que creem, né? O Senhor sabe quando a gente precisa de um sinal, mas esse sinal específico aqui que eles estavam pedindo eram sinais de pessoas que não creem. Por quê? O Senhor tinha acabado de libertar uma pessoa. Quer sinal melhor do que esse? Precisava de outro sinal para confirmar? Não, é porque eles não criam. Então a gente quer um sinal do céu. Você está falando que é do céu, você está falando que não é por Beelzebul, então a gente quer um sinal do céu. Né? Eles queriam uma manifestação que Jesus não estava disposto a fazer, simplesmente porque aquilo era uma tentação, simplesmente porque aquilo era um pedido de Satanás. E o Senhor não tem que atender o pedido de Satanás. Ele veio aqui como servo de Deus para cumprir, para fazer aquilo que o Senhor já tinha determinado para ele. Amém? Como ponto de número 3, eu coloquei aqui o que esse versículo diz ali no versículo 21. Como você pode colocar como ponto de número 3 como um valente. Essa palavra valente, ela está se referindo a alguém que faz com força. Então, se você quiser colocar como um valente ou que ele age com força, né? A gente está falando como que o diabo age, né? Como o Satanás age. Então, você pode colocar como um valente ou com força. Ali no 21 diz assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Então, esse o valente que Jesus está apontando aqui é o próprio Satanás. E a casa é sempre ali uma analogia que o Senhor está fazendo no texto seguinte ao ser humano. Nós somos a habitação de alguma coisa, né? Nós somos ou a habitação do Espírito Santo ou a gente é a habitação de Satanás. Então ele está falando que o valente, quando Satanás, bem armado,
Por isso que eu falei, né? Com valente, com força. Quando ele bem armado guarda a própria casa, essa palavra guarda, se a gente for olhar no original, não é de guardar, de proteger, porque o diabo não quer proteger ninguém. Infelizmente, muitas pessoas, no engano, têm se enredado para religiões satânicas achando que o diabo guarda, livra, dá poder para alguém. Mas essa palavra guarda aqui está dizendo quando ele isola a pessoa, quando ele domina a pessoa. Então, quando o diabo, bem armado, isola a sua própria casa, ou seja, aquela vida que ele está dominando, ele fala bem assim, fica uma insegurança todos os seus bens. Então, fica a pessoa e tudo aquilo que a pessoa possui debaixo da autoridade de Satanás. É isso. Então, a gente precisa ver também Satanás como alguém poderoso, como alguém que tem força. Infelizmente, muitos cristãos subestimam o poder, né, a natureza de Satanás. E aqui o próprio Senhor Jesus está dizendo que ele é valente, que com força ele domina pessoas e que sob o domínio dele ficam os bens delas. Então, nós precisamos olhar desse ponto aqui. Agora, se a gente olhasse e parasse aqui, a gente ia chorar, né? Porque ele é mais forte do que nós. Porque ele tem capacidade de dominar pessoas. Mas aí vem mais uma ferramenta do Senhor Jesus que nos ajuda a vencer. Diz ali no 22, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele. Quem é o mais valente do que ele? É o próprio Senhor Jesus. O diabo tem poder? Tem. Contra a nossa vida ele poderia fazer muitas coisas. Mas sobrevindo, quando vem aquele que é mais valente do que ele, o que ele faz? Tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Então, tudo aquilo que estava sob posse de Satanás, o Senhor vem e desarma. A palavra de Deus diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, hoje nós estamos aqui estudando estratégias do diabo para que ele nem faça obra nenhuma na nossa vida. Mas se acaso em alguma área ele tiver feito, o Senhor é mais poderoso do que ele. E ele tem como desarmar tudo aquilo e retirar tudo aquilo que estava sob posse do diabo. O Senhor, ele é mais valente e ele tem poder. Então, meu irmão, se você é um cristão, se você crê no Senhor Jesus, nunca pense que você está numa lutinha onde você está com pouca força e o diabo está vencendo. Porque a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, por mais que o diabo tenha o seu poder, consiga domínio sobre vidas, se nós cremos no Senhor, nós estamos numa posição de autoridade. Nós estamos numa posição onde nós temos mais força do que ele. E nós podemos combater ele com a palavra de Deus. Né? O Senhor já deu todas as armas que nós precisamos para destronar Satanás. E o Senhor já conquistou lá na cruz. Né? E ele já despojou. Então a gente só precisa usar os recursos que o Senhor Jesus já nos deu. Né? E ali também nos cobra, no versículo 23, uma posição. Ele fala assim, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. E em vários estudos a gente encontra, e é óbvio e claro isso na Bíblia, que não há uma posição de neutralidade. Não tem, ou você está no reino de Deus ou você está no reino das trevas. Então, se eu não estou trabalhando para Jesus, eu estou espalhando, então eu estou indo contra Jesus. Então, nesse reino, né, reino de luz, reino de trevas, a gente precisa se posicionar. A gente precisa saber de que lado que a gente está, para que a gente não caia. Porque o fato da gente não ter decidido, vamos supor, eu não me decidi ainda, já significa que já foi decidido por mim, eu já sei de que lado que eu estou. Então, nós precisamos estar bem posicionados. E aí vem um último ponto. O último ponto, ponto de número 4. Você acha que, pelo fato de nós, eu creio aqui, né, olhando para os irmãos que estão aqui diante de mim, cada um já passou por libertação. Todo mundo já foi liberto, né? Então, glória a Deus por isso. Mas será que o inimigo não continua tentando investir contra as nossas vidas? Será que ele não continua? Será que ele admite que o que é mais valente do que ele vem, pegue, resgate, liberte a vida? E ele vai ficar por assim mesmo, perdi aquela vida. Foi mais um para o reino de Deus. Não. Ele continua tentando, ele continua investindo. Então, como ponto de número 4, a gente pode colocar que ele ainda busca dominar. Então, como ele age? Buscando dominar.
Quem já foi liberto, no caso. Olha ali no 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Então pense nas áreas que o Senhor Jesus já te libertou. E pense que o inimigo não aceita que o Senhor Jesus já venceu essas áreas. Então ele vai por lugares áridos e ele vai buscando brecha. Não, aquela vida eu vou lá e vou voltar de onde eu saí. Eu não vou ficar por aí passeando a ermo, vago. Não, eu vou voltar para aquele lugar aonde eu vim. Agora, por que a analogia de Jesus é em relação à casa? Porque se essa casa estiver habitada pelo Espírito Santo, ele não vai conseguir entrar. Agora, olha como é que ele encontra essa casa. Por isso que depois da libertação, a pessoa que foi liberta pelo Senhor Jesus carece que essa casa que somos nós seja ocupada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele diz ali no 25, e tendo voltado, encontra a casa varrida e ornamentada. Então a gente pode traduzir ali, tá limpo e organizado, tá tudo limpo e organizado, só que não tem ninguém reinando. E aí o que o demônio faz? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o do primeiro. Quantas pessoas você já viu serem libertas por Cristo e hoje o estado é pior do que o primeiro, quando a pessoa veio para Jesus? Fala, nossa, ali não é no máximo, sei lá, a pessoa mentia, a pessoa roubava. Hoje em dia a pessoa está num estado deplorável. Por quê? Porque o inimigo com força, ele não volta sozinho. Olha só a estratégia de Satanás nesse ponto aqui. Ele não fala assim, eu vou sozinho de novo dominar aquela vida. Só aquele espírito lá. Vamos supor que fosse prostituição. Então ele não fala, vai ser só aquele espírito de prostituição. Não, vai ser aquele espírito com outros 7. Que vão dominar a vida daquela pessoa. Então, claro que o estado da pessoa que foi liberta vai ser pior do que o primeiro estado que ela. Porque antes ela possuía 1 demônio e agora ela possui 7. Então, é óbvio que vai ser pior. Então, para que essa casa, né, que somos nós, que fomos limpos, que fomos lavados pelo sangue de Jesus, que está todo organizado, que já não está mais no pecado, o que a gente precisa fazer? A gente precisa receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a chave para todas as outras coisas. Por quê? Porque se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho discernimento. Porque se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra para refutar todo o engano de Satanás. Porque se eu tenho o Espírito Santo, eu não estou espalhando, eu estou juntando, eu estou fazendo a obra do Senhor. E porque se eu tenho o Espírito Santo, o diabo não encontra lugar na minha vida. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Você que tem usado esse recurso do Senhor, a libertação tem sido um instrumento de Deus para a libertação. Liberte através da palavra de Deus, liberte através de ministrar ali o nome de Jesus, mas também não esqueça de ministrar que a pessoa precisa do Espírito Santo. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Aí você fala assim, mas Thalita, como que eu vou receber o Espírito Santo? Antes de dar toda essa informação aqui que o Senhor Jesus deu, ele já tinha dito ali no versículo 13, ele diz assim, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, se nós pedirmos o Espírito Santo, se a gente foi ali limpo pelo Senhor Jesus e nós pedirmos o Espírito Santo, aí ele vem sobre nós. Não há dificuldade nenhuma. Qual é o curso que eu preciso fazer para pedir o Espírito Santo e receber? Não tem nada que eu preciso, a não ser uma casa limpa pelo Senhor Jesus e receber o Espírito Santo. Então receba o Espírito Santo. E também, você que já recebeu o Espírito Santo, continue buscando, se enchendo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo a gente pode ser batizado num dia, mas cada dia a gente precisa se encher do Espírito Santo. E quanto mais a gente se enche do Espírito Santo, menos a gente dá espaço para Satanás. Amém? Vocês conseguem ver todo esse mover do Senhor aqui, através de descortinar. A Bíblia fala que Jesus ele é a luz do mundo. Então, quando ele põe a luz dele, tudo aquilo que era obra e estratégia de Satanás, ele descortina diante da gente. A gente fala, não vou cair, né? Porque eu estou vendo a luz, eu estou vendo o que Jesus está me mostrando.
Então, isso serve para nós, isso serve para que a gente também possa aconselhar as demais pessoas que estão ao nosso redor. Isso serve para que também a gente possa ser um instrumento de libertação para outras vidas. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse texto, obrigado porque nós sabemos que o Teu Filho se manifestou para destruir as obras do diabo, e é o nome de Jesus que nós invocamos nessa manhã. Pai, se há alguma obra do diabo, alguma estratégia do diabo ao nosso derredor que nós não temos enxergado, Senhor, dá-nos o discernimento, Senhor, em nome de Jesus, para que a gente não caia nas estratégias do diabo, para que a gente seja liberto de todo engano, de toda tentação, Senhor, em nome de Jesus, e para que a gente nessa manhã, mais uma vez, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. E que cada um que está ouvindo, que ainda não recebeu o Espírito Santo, que receba, que peça, porque todo aquele que pede, recebe, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.